O livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias, para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gados, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá-Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gebar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Querif e Berote, 743. Os filhos de Ramai de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono,
725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai. Ao todo, 139. Os netinins. Os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Baqubuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim, os filhos de Ami. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá e Teuarsa, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Esdras capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos,
como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 7º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que as dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esdras capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate e Tabeel e os outros seus companheiros, a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes do teor seguinte. Então escreveram Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros,
os dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquivitas, babilônios, susanquitas, devaitas, elamitas e os outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio em tal tempo. Este, pois, era o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei para que se busque no livro das crônicas de teus pais. E acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo o tempo, e se lhes pagaram direitos, tributos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram-lhes mais: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: Toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. E esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para reedificardes desta casa e restaurardes este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos,
para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os seus chefes. E esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei. Esdras capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem, e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Acmeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: A casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que está em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto. Com diligência se faça. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido.
e edificaram e terminaram a obra, conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas, e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem, todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com ele se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus.
e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e as que não as sabe lhe ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras capítulo 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atuz. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram entendidos. E enviei-os com mandado a Ido, o chefe no local chamado Casifia. E falei a eles o que deveriam dizer a Ido e a seus irmãos, os netineus, no local chamado Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari,
com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-vos, até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazeres a Jerusalém, à casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Benuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus.
porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para darmos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este, tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras capítulo 10. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra. E eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na casa de Joanã, filho de Eliasibe. E chegando lá, não comeu pão nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês.
E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de nossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Nem é obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikva, se opuseram a isto. E Mesulão e Sabetai levita os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro. E o sacerdote Esdras, e os homens, chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados. E assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem este negócio. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque e seus irmãos, Maazéias e Eliezer, e Jaribe e Gedalias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres. E achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa. E dos filhos dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, que é quelita, Pedaías, Judá e Eliezer. E dos cantores Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Ramote. E dos filhos de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Madai, Anrã e Euel, Benaia, Bedias, Quiluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matnai e Jaazai, e Bani, Binuí, Simei, e Semaías, Natã e Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos.